Capítulo 6. A serviço de iluminação. As horas sucediam-se lentas e pesadas. O grupo que atendíamos era constituído por quase 1000 vítimas da tragédia sísmica. Aparentemente pequeno era o resultado do nosso esforço, embora nos encontrássemos empenhados com carinho na execução da atividade que nos fora reservada. A noite tornava-se cada vez mais pavorosa do ponto de vista humano, em razão dos horrores que se manifestavam sem cessar. Na esfera física, a procura de cadáveres para identificação era afligente, porque as pessoas choravam, imprecavam sem lucidez em torno do que exteriorizavam. Era uma catarse coletiva sob a inclemência das sombras tormentosas. Do nosso lado, não era menos angustiante a paisagem espiritual. Ana continuava a manter o archote aceso, derramando claridade no local sombrio e truanesco. Em determinado momento, escutamos uivos arrepiantes e vimos em movimento uma densa formação agitando-se e aproximando-se, como se empurrada por ventos suaves, imperceptíveis para nós outros. Ao acercar-se, pudemos ver em hediondez diversos espíritos, com faces e formas lupinas, como se estivéssemos em um cenário de imaginação doentia, observando antigos seres humanos que se fizeram vítimas da zoantropia. Com aspectos repelentes e horridos. Eliminavam baba pegajosa pelas bocas escarcarradas e os olhos brilhantes procuravam os cadáveres cujos espíritos estávamos libertando. Subitamente tentaram atirar-se sobre um dos montes de membros e corpos misturados como se estivessem esfaimados. Neste começo, Dr. Winter sinalizou ao Padre Marcos, que rápido e seguro desdobrou uma rede de fios luminosos e de ampla proporção, no que foi auxiliado por Yvonne e Oscar, atirando-se com habilidade sobre um monturo fétido. De imediato podemos perceber que se tratava de uma defesa magnética, irradiando energia especial que apavorou os agressores, que certamente a conheciam, fazendo que se afastassem em tropel rápido, sem maiores perturbações, para o nosso labor. Foi a primeira vez que me deparava com cenas de tal porte. Permanecendo-me as interrogações mentais, o hábil diretor veio-me em socorro, explicando-me. Trata-se de espíritos muito infelizes, cujas existências na Terra foram terrificantes e que construíram as aparências perversas atuais como decorrência do mal que praticaram, indiferentes ao sofrimento que causaram. Haviam perdido a sensibilidade do amor e, por isso mesmo, deformaram psiquicamente o espírito, que após a desencarnação do corpo somático, encarregou-se de modelá-los conforme se encontram. Sucede que a única diferença em relação aos demais casos de zoantropia é que, normalmente, a ocorrência é individual. No entanto, porque constituíam um grupo asselvajado que elaboravam em conjunto, o fenômeno alcançou-os a todos, neles plasmando a deformidade lupina que os faz temerários, imprimindo-lhe as necessidades alimentares típicas do gênero Canis lupus, mantendo a mente entorpecida. Por automatismo, prosseguem na sanha do desequilíbrio até o momento quando a misericórdia de Deus dele se compadeça e sejam recambiados às reencarnações expiratórias muito dolorosas. A mente é sempre a geradora de bênçãos ou de desditas, porque dela procedem as aspirações de uma assim como de outra natureza. Quando as criaturas humanas considerarem a torça do pensamento que procede do ser que são, haverá uma mudança radical de comportamento moral e social, dando lugar às conquistas relevantes da imortalidade triunfante. Por enquanto é natural que o processo ainda se encontre em fase preparatória, dando lugar às aberrações que tomam o corpo no mundo físico, caracterizando a decadência dos valores éticos e morais, das esperanças de felicidades que sobraçam no mar encapelado das paixões. Não são poucos, no campo das comunicações, na Terra,
os decantados multiplicadores de opinião que sintonizam com as entidades bestializadas, que os submete ao talante das suas aberrações durante largos períodos de dano ideológico, imprimindo profundamente na cerne do ser de cada um a devassidão, o desvario, a degradação moral. Retornando ao corpo somático, recordam-se das experiências viciosas e que se comprazem e estimulam os seus aficionados cada vez mais à luxúria, ao sexo assodado pelas drogas alucinógenas, pelo álcool, pelas substâncias farmacêuticas estimulantes. Não seja de surpreender a debandada das gerações novas para as músicas de sentido infeliz, nos bailes de procedência primária e sensualidade, onde a perversão dos sentimentos é a tônica e o símbolo a violência, a rebeldia, a agressividade constitui o panorama da revolta. Afinal, contra o quê? Tornam-se adversário do denominado contexto, em vez de desenvolverem os valores dignificantes para melhorá-lo. Mergulham fundamente nas paixões mais vis, tornando piores para eles mesmos e para os outros os dias que enfrentam. Fogem, então, para a consumpção por meio das drogas, da exaustão, dos prazeres sensuais e perversos. De pequena monta a contribuição da responsabilidade e do dever, ainda distantes de serem avaliados devidamente. Essa tarefa libertadora, sem dúvida, cabe à educação das novas gerações, a fim de que sejam criados novos hábitos de convivência e de comunicação saudável, dando lugar ao desenvolvimento das forças vivas do bem inatas em todos os indivíduos. Podemos ver aqui as paisagens defluentes dessas condutas arbitrárias e deslocadas no tempo e no espaço, transformadas em sofrimentos de longo prazo, que o amor irá modificar no momento próprio. Não havia oportunidade para mais esclarecimentos e divagações sobre o tema relevante, porque agora chovia energia causticante que fazia lembrar os raios durante as tempestades, aumentando as dores das vítimas de si mesmas, arrebatadas do corpo pela desencarnação em massa. Curiosamente, relampejava na sombra temerária, e essas claridades eram psíquicas, que predominavam na região mesmo antes do acontecimento terrível. Turistas de diversos países europeus, especialmente nórdicos e americanos, franceses e alemães, escolhiam aquelas regiões para os prazeres do corpo, sem qualquer compromisso com a beleza das paisagens dos mares do sul, com a sua natureza ainda semi-preservada. Muitos viajavam para aqueles paraísos, quais a Tailândia, as Ilhas Maldivas, as Ilhas Pipis e outras, para desfrutarem das facilidades morais, sexuais, de jovens e adolescentes vendidos pelos pais irresponsáveis ao comércio, da licenciosidade. Hábitos ancestrais ainda vigentes, de total desrespeito pela mulher e pelo ser humano, facultavam a larga prostituição de meninas e de meninos que serviam de mascote aos ocidentais, que os podiam comprar a preço bastante acessível para eles. Ao longo dos últimos anos, as mentes geraram essa psicosfera doentia nas regiões agora afetadas pela calamidade, que teve uma função purificadora para toda a região, alterando os costumes e propondo novos comportamentos morais pela dor, advertindo a respeito da fragilidade e temporalidade da vida orgânica e que infelizmente ainda não apresentava qualquer possibilidade de melhora. Pelo contrário, aconteciam a revolta, o suborno, o desvio dos auxílios internacionais, a dominação dos mais fortes sobre os mais fracos, que ficavam à mercê da própria sorte em relação ao futuro sombrio em cujo rumo avançavam. Como as religiões lentamente estavam perdendo prestígio, mantendo regras de comportamento na teoria e mancomunando-se com os poderes temporais indignos, as criaturas encontravam-se sem norte, vagando nas ocorrências mais apetecidas e menos laboriosas. O dinheiro fácil era o que lhes importava, a fim de saírem da miséria financeira e embriagar-se no consumo devastador. Como faz falta a presença de Jesus neste mundo, assim como dos seus embaixadores, que através dos tempos vieram para preparar-lhe o advento. As suas propostas ricas de ternura e de esperança, de consolo e de amor, ainda não conseguiram penetrar realmente nos seus seguidores. Menos ainda naqueles que o não colaliencem.
dando lugar às loucuras do imediatismo, do desgaste emocional e moral nos jogos dos desejos infrenes. A iluminação espiritual é trabalho de largo porte, que exige abnegação e devotamento, compensado através da paz que proporciona e da alegria de viver sem dependências doentias. Empenhados na atividade especial de ajuda aos irmãos aflitos, sucediam-se os quadros de dor, cada qual específico, em razão de cada pessoa ser única e especial, seus problemas e ambições muito próprios, caracterizando-lhe um nível de evolução. Abdu, suavemente iluminado, podendo ser percebido pela maioria dos espíritos perversos que disputam as carcaças humanas e tentavam submeter os seus antigos hóspedes físicos, continuavam ao recitativo do Alcorão, suplicando, vez por outra, a ajuda dos céus para os sofredores e seus algozes. Subitamente, no círculo de aflições, destacou-se uma mulher, de olhar esgazeado, que procurava a mãezinha, também vítima da catástrofe. Gritava, já afônica, pelo nome da genitora, tentando desembaraçar-lhe do corpo sem o conseguir, constrangendo-lhes de imediato. Acerquei-me, impaciente e compadecido, podendo ler no seu pensamento o drama que experienciava e a dor imensa que a consumia. Estava atendendo a senhora idosa enferma, quando a onda imensa arrancou-lhe a casa do solo, levando-a de rodão com os coqueiros e as outras árvores de grande porte, despedaçando tudo à frente. A morte de ambas foi imediata, e logo despertou agônica entre as ruínas do que fora o lugar em que vivia. Não se apercebeu da situação, pois que para ela o dia não raiara, ainda tomado pelas sombras decorrentes das vibrações ambientais pesadas, entregando-se ao desespero em busca da anciã. Fortemente ligada ao corpo, tentando sair do lugar sem o conseguir, em desespero crescente. Naquele momento, algo de belo sucedeu, porque na densa escuridão surgiu a mãezinha, liberada do corpo físico e lúcida, assistida por nobre amigo desencarnado que a conduzia, ajudando-a a cercar-se da filha alucinada. Vendo-nos em processo de auxílio, esclarecida pelo seu mentor espiritual, sorriu e tentou agradecer sem palavras a nossa presença. Ato contínuo, abraçou a filha, totalmente desequilibrada, e começou a cantar uma doce melodia que falava de esperança, de alegria e de reencontro. A jovem espiritual acalmou-se pouco a pouco enquanto era embalada, logo adormecendo. Foi então que oferecemos o nosso contributo para a técnica da libertação dos despojos físicos, cujas últimas energias foram absorvidas pelo espírito que se recolheu no regaço maternal. As doces vibrações da Senhora e a sua destacada estatura espiritual irradiavam-se, invadindo o organismo perispíritico da filhinha, que foi conduzida a outra esfera que não aquela a qual nos vinculamos. O trabalho prosseguia sem cessar. Embora o sol abençoasse a imensa área, logo ao amanhecer, do nosso lado continuavam as trevas densas e as aflições sem nome, aguardando o sublime contributo da iluminação espiritual.